Predador Terras Selvagens é um novo filme da franquia Predador que chega pra gente através da Disney e vai contar a história de um guerreiro Yautja que ele é excluído, banido do seu próprio clã por conta de suas fraquezas e então ele tem que ir para um planeta extremamente hostil, violento e inóspito atrás da última caçada, mas ele acaba fazendo algumas amizades inesperadas no meio do caminho que guiam essa nova jornada dele. Eu quero começar dizendo que esse filme é tudo que você como um fã da franquia poderia pedir. Se você gosta de Prey e você gosta também da animação que saiu esse ano, Predador, o assassino dos assassinos, muito provavelmente esse é um dos filmes que você vai adorar e vai valer o ingresso. Particularmente eu acho que o Dan Trachtenberg, que é o diretor desses 3 filmes, ele é a melhor coisa que aconteceu com essa franquia e fez os melhores projetos desde o Predador original. E talvez o meu maior elogio até a forma como esse filme ele é feito com tanto amor e tanto carinho vem justamente dessa paixão que o Dan Trachtenberg tem por toda essa mitologia, por todo esse universo, por todos esses personagens, e porque ele coloca tanto amor e carinho em cada momento, em cada cena, em cada detalhe e personagem, é impossível você, como fã desses personagens, também não se adaptar e se apaixonar para esse mundo que ele criou para você. Sem grandes spoilers, a história acompanha um novo Yautja que tem ali uma missão de se provar como finalmente um dos guerreiros e receber a sua capa que transforma ele invisível, algo bem recorrente aí que a gente vê os predadores utilizando, mas existe um ritual de passagem onde eles têm que se consagrar através de uma grande caça, de levar um troféu, um prêmio para casa, para ser reconhecido pela sua tribo. O problema é que o nosso protagonista ele é o menor dos predadores, o mais fraco dos predadores, e ele acaba sendo testado pelo irmão dele, ele falha, o pai dele, que é o rei de toda essa galera Yautja, diz que o irmão dele precisa executá-lo, pois eles não toleram fraqueza, algo que remete um pouco aos tempos de Esparta, e o irmão dele nega esse pedido do pai dele, e o pai dele então acaba assassinando o irmão mais velho, e o irmão mais novo foge com a ajuda do irmão mais velho na missão de poder então se redimir, indo atrás da caçada mais perigosa que eles têm lá no universo, que até o próprio pai, chefe do clã, tem medo de enfrentar. Aqui a gente começa com os meus grandes elogios ao filme, que é a criação desse planeta chamado Gena, ou Gena, como você quiser pronunciar, que é o local onde essa criatura mitológica chamada Kaliske habita. Mas não é só essa criatura que a gente vai ver em ação o filme todo, pelo contrário, esse mundo inteiro é extremamente violento, é extremamente hostil, parece que absolutamente tudo foi programado para matar você, ou no caso, para matar esse predador, né? Então é muito legal você ver esse personagem que é uma força absoluta, uma unidade de caça, o apex de todos os predadores, sendo vítima de um planeta que parece ser muito mais do que ele, e ele tem que começar a aprender e se adaptar e aprender a navegar esse mundo e confrontar as criaturas e tudo que tá tentando matar ele, enquanto ele vai em direção ao objetivo final dele, que é trazer a cabeça do Kaliske para casa e provar pro pai dele que ele é realmente um guerreiro nobre e digno de estar ali no clã dos Yautja. E aí que a gente chega na grande amizade que acontece nesse filme, que é com uma ciborgue, que é interpretada ali pela Elle Fanning, que tá fantástica no papel, e ela acaba sendo como se fosse uma ferramenta para esse Yautja, já que ela estava ali enviada pela Weyland-Yutani para fazer o reconhecimento do planeta e encontrar algumas ameaças e alguns recursos para essa empresa, e eles se juntam numa missão onde ela usa ele para se recuperar, né? Ela tá com as pernas desaparecidas e ele vai ajudá-la, e ela então em troca serve como se fosse uma ferramenta de análise, reconhecimento e informações para ajudar ele a navegar esse planeta. Aqui já começa uma coisa que eu acho que foge bastante dos outros filmes do Predador, que é o fato de que eles acabam fazendo uma dupla inesperada, e esse filme ele vai mais para essa aventura, esse buddy road, do que ficção científica e uma ação frenética e exclusivamente isso. Óbvio, eu fiz bastante elogio ao filme, principalmente pelas cenas de ação, pelo ritmo frenético, mas é nessa amizade improvável e no relacionamento entre os dois que eu acho que o coração de verdade desse filme aparece, principalmente na forma dessa ciborgue, né, da Elle Fanning, que tem a contraparte dela, uma irmã, que, como vocês podem imaginar, não é tão legal assim. Esse é um filme que eu acho que deixa bem claro as suas motivações e o que eles querem dizer sobre isso, que ninguém é o maior ou mais poderoso sozinho, mesmo até os Yautja, se você pensar, são um clã, né, apesar deles fazerem essa
parte toda de que você precisa ser um guerreiro sozinho e não aceitar a ajuda de ninguém, o filme já abre falando isso, né? Ele fala amigo de ninguém, com dó de ninguém e presa de ninguém. E o Dan Trachtenberg, como diretor, vai colocar à prova essa frase inicial, dizendo que sim, vão encontrar amizades, que eles vão ser presas de pessoas e que eventualmente eles vão ter que aprender a colaborar, né, com outras criaturas. E a forma como isso é construído no filme é muito natural, é orgânica. A Elle Fanning como a ciborgue tá fantástica, ela é o grande coração, e o Dan Trachtenberg encontra no roteiro várias formas de embutir esse filme com emoção, com coração, com aquele underdog, que é o cara que parece que não vai conseguir, precisa se provar. O Predador, ele é extremamente frio e estoico a princípio, e aí ele começa a entender, através das conversas que ele tem, as reflexões, sobre um pouco do que é a amizade, do que é a solidão, de como grandes predadores, inclusive um exemplo que a Cyborg dá pra ele, são dos lobos aqui no planeta Terra, são mais fortes porque andam ali num bando, né? E ela dá o conceito pra ele de um lobo alfa, que não necessariamente é o mais forte ou que mata mais, mas sim aquele que mais protege aqueles ao seu redor. E esse conceito começa devagarzinho e penetrando nessa casca do predador, até a gente ter algumas constatações por parte dele de que existe um caminho alternativo pelo qual ele foi ensinado que poderia ser o único caminho para ser um grande caçador. Como eu disse, todas as árvores, todos os animais, todos os arbustos, tudo que você vê nesse mundo é extremamente agressivo, hostil, e por a gente ter esse novo ambiente onde o predador ele não é completamente dominante, as lutas são muito legais, as coreografias e o combate corpo a corpo também são muito legais. Eu acho que ele é criativo, eu acho que ele é sangrento, eu acho que ele é engraçado, mas outra coisa que eu gostei bastante é o fato de que o predador ele acaba tendo que se adaptar a esse mundo com as coisas que ele tem. As tecnologias dele não necessariamente são todas tão úteis assim, e ele também nem sempre tem à disposição o arsenal completo dele. Um, porque acaba se perdendo, dois, porque ele ainda não é oficialmente um Yautja, um predador, então ele ainda não tem todos os recursos disponíveis do clã dele para estar nessa grande caçada. Então você vê ele fazendo adaptações e criando armas, criando uma armadura, através do que ele conhece junto com a Cyborg, através de matar e caçar outras criaturas em busca do seu objetivo, é muito divertido. Outro grande ponto positivo é que ele acaba, de certa forma, se relacionando com o filme animado Predador dos Predadores, né, o Assassino dos Assassinos ali, quer dizer, e eu acho que ele acaba expandindo e se aprofundando um pouco mais na mitologia e na história dos predadores, dos Yautja, de suas tradições, e do que eles pensam, né, quais são as características que eles valorizam, os vícios e virtudes desse povo todo, de uma forma que a gente não tinha visto ainda em outros filmes. Então, assim, eu acho que para quem é muito fã, vai ter muita coisa legal, eu acho que se aprofunda de uma forma que a gente não viu de outras maneiras, e para quem ainda não é muito fã, vai conseguir ganhar um pouquinho mais de contexto de quem são eles, por que eles fazem o que eles fazem, e por que você deveria se importar com qualquer uma dessas pessoas, ou criaturas, ou povos. E infelizmente, eu também vou dar um pequeno spoiler aqui, muita gente estava batendo muito em cima da tecla e torcendo demais para que houvesse alguma conexão, né, com o mundo do Alien, e eu vou dizer para vocês que não tem, não aparece aqui. É uma história fechadinha, contida. Parece que existe a possibilidade de um segundo filme acompanhando esses protagonistas, mas pelo que o Dan Trachtenberg vem entregando dentro desse universo do Predador, eu não sei se isso é uma possibilidade real. Ele é um cara que parece bem interessado em contar histórias diferentes dentro dessa mitologia, por perspectivas diferentes, mas sempre focando nesses personagens que têm algo a provar para alguém. Por fim, Predador nas Terras Selvagens chega agora aos cinemas no dia 6 de novembro, e eu acho verdadeiramente que é imperdível para os fãs de ficção científica e ação. Eu não consigo ver alguém que não vai se divertir assistindo esse filme, e tem uma cena de luta em específico aqui, bem no finalzinho do filme, que é da Cyborg, da Elle Fanning, que eu acho que vocês vão achar incrível e muito criativa. Além de, como eu disse, esse é um filme que tem todos esses momentos de ação, de violência, brutalidade, de sanguinolência, mas que encontra também um coração ali dentro. E eu não acho que vocês estão preparados para ver o quão engraçado é esse filme. E não de uma maneira escrachada que transforma ele numa comédia ou que não leva a sério, mas de forma muito pontual, como ele vai fazendo piadas com essa contraposição entre esse estoicismo, essa seriedade, essa brutalidade do Predador
com a Cyborg, que é uma pessoa muito mais extrovertida, muito mais otimista e muito menos fria que ele, se é que é possível uma Cyborg ser menos fria. Mas fica aqui minha dica, fica aqui meu pequeno review. Se você assistir, comenta aqui o que você achou e qual que é o seu filme favorito do Predador até agora. Particularmente, eu ainda acho que o primeiro é o mais legal de todos, porém esse tá no nível de Prey, que é um que eu achei fantástico quando eu assisti também.